tapioca, qual será que é melhor? Essa é uma das principais dúvidas que todo nutricionista recebe. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Rafaela Silvério, sou nutricionista também, então vamos lá responder e analisar essa pergunta. E na verdade, um dos principais pontos que a gente tem que considerar para responder essa pergunta entre pão ou tapioca, é a gente entender para qual motivo, né? Então, obviamente, a gente tem diversas condições e que, de repente, uma condição pode acarretar em alguma exclusão de algum alimento, outra não, então vai depender. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que tem alguma doença celíaca, ela precisa necessariamente excluir o glúten da alimentação. Então, nesse caso, pode ser que ela tenha que excluir um pão francês que tenha na sua composição o trigo, certo? Então, não pode o glúten e ela pode, nesse caso, escolher a tapioca, por exemplo. Mas é um objetivo de emagrecimento. Aí, a gente vai depender. A pessoa pode consumir o glúten? Legal. Tem entre o pão e a tapioca, qual que seria melhor para essa condição? Então, é sobre isso que a gente vai conversar em questão, que a pessoa ela pode consumir ambos os alimentos entre pão e tapioca e qual seria mais interessante nessa visão de emagrecimento, certo? Então, provavelmente já te falaram, você já deve ter ouvido falar que tapioca é melhor para emagrecimento. Vamos analisar, vamos ver se realmente isso faz sentido. Trouxe aqui a composição nutricional de um pão francês. Então, um pão francês que tem em torno de 50 gramas, um pão normal, tamanho padrãozinho. Quanto que ele tem de proteína? Em torno de 5 gramas, 1,1 de lipídios e a maior composição do pão é o carboidrato. E até por isso que ele é visto como um alimento que engorda, né? Então, às vezes as pessoas têm essa visão de que tem carboidrato que engorda, quando não é bem assim. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa considerar a alimentação total do dia inteiro dessa pessoa. Então, o que ela ingere durante o dia inteiro? O quanto de calorias essa pessoa precisa e o quanto que ela está ingerindo. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente visa um déficit calórico, ou seja, se o organismo, o corpo dessa pessoa gasta X calorias, 2.000 calorias, se ela ingerir 1.500 calorias, ela está em um déficit calórico e esse déficit pode culminar nessa redução de gordura corporal e emagrecimento, certo? Então, não necessariamente é o carboidrato que engorda, vai do balanço. Então, quanto de carboidrato durante o dia inteiro essa pessoa está consumindo? Obviamente, o excesso de carboidrato ou até de outros nutrientes podem estimular, aumentar essa deposição de gordura corporal, mas não é um vilão, como muitas pessoas pensam por aí, né? Então, o que a gente tem aqui no pão francês, em torno de 30 gramas de carboidrato, certo? Então, um pãozinho, 150 calorias. Vamos analisar agora com a mesma composição em gramas aqui de tapioca. Então, aqui a gente tem 50 gramas de pão francês e vamos comparar com 50 gramas de tapioca. Então, o que a gente tem? 50 gramas de tapioca tem 0,2 gramas de proteína, então tem menos proteína do que o pão, 0 de gordura e 36 gramas de carboidrato. Então, tem até um pouquinho mais de carboidrato em comparação ao pão francês. E 144 calorias. Então, é muito parecido em relação de calorias. 6 calorias de diferença a menos do que um pão francês. Então, quando a gente pega o mesmo valor, a composição não muda tanto assim, né? Só que aqui que tá o ponto. Quando você come pão francês, você come um pão francês, então o que é mais comum? Não tô falando que é certo ou errado, mas o mais comum é a pessoa comer um pão francês e quando ela troca para uma tapioca, ela come uma tapioca média, né? Só que aí que a gente vai para comparação. Se você come um pão francês, provavelmente você está ingerindo próximo desses valores aqui, 150 calorias, 30 gramas de carboidrato. Mas, quando a pessoa, ela fala assim, vou comer só tapioca, vou cortar o pão francês. É comum que as pessoas façam uma tapioca média, que enche aquela frigideira mais padrãozinho, e façam uma tapioca média, né? Então fica mais, tem uma foto que não tá aparecendo, mas uma tapioca um tamanho de um prato básico, né? Geralmente é uma tapioca que tem 5 colheres de sopa. 5 colheres de sopa tem mais ou menos 75 gramas de tapioca. Nesse caso, 75 gramas, a gente tem 53 gramas de carboidrato em torno de 216 calorias.
Então, quando a gente olha em comparação ao pão francês, se a pessoa come um pão francês, ou quando ela faz a troca e equivale a 5 colheres de sopa de tapioca, em relação a calorias e carboidrato, acaba sendo mais interessante até mesmo o pão francês, né? Só que quando a gente pega uma outra comparação, que acaba sendo até mesmo mais interessante, se o objetivo da pessoa é reduzir carboidrato e calorias, é a gente fazer a crepioca. Então, provavelmente você já ouviu falar a crepioca, que é misturar o ovo com a tapioca. Nesse caso, vamos ver uma receitinha comum, que é a gente misturar 2 ovos de galinha com 1 colher de sopa de tapioca. Nesse caso é mais interessante, porque 1 colher de sopa de tapioca tem em torno de 15 calorias e 10 gramas tem 15 gramas de porção, né, de medida, 10 gramas de carboidrato e 43 calorias, certo? Então aqui a gente já reduziu, em comparação a 5 colheres, a gente usa 1 colher de sopa e coloca 2 ovos pra gente aumentar a composição de proteína e ainda assim não tem muito carboidrato. Então fica em torno de 113 calorias aqui com o ovo. Se a gente soma essa crepioca, a mistura do ovo com a tapioca, está em torno de 150 calorias. É bem parecido lá com um pão francês. Nesse caso, por que pode ser mais interessante num caso de emagrecimento? Porque aqui a gente considera o índice glicêmico da refeição. Então, nada mais é do que o tempo que esse carboidrato ele pode ser digerido, passa pela corrente sanguínea, para então serem utilizados pelos nossos órgãos, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente insere proteína, gordura ou fibra, isso dificulta um pouco essa absorção do carboidrato. Então é mais interessante, isso aumenta a saciedade também. Então acaba sendo interessante para quem está em uma restrição calórica. Então possivelmente você reduz a sua ingestão de calorias ao longo do dia inteiro, mas você passa a consumir alimentos que te dão mais saciedade. Então você não sente fome mesmo reduzindo a sua ingestão habitual. Então, inserir ovo, inserir alguma fibra, tem gente que gosta de colocar chia, aveia, linhaça junto da tapioca, é uma estratégia interessante, não visando só a caloria, mas a composição, inserindo esses nutrientes que dão mais saciedade e dificultam um pouco mais essa absorção e digestão do carboidrato. Então, é algo interessante na composição de calorias, de fibras e de carboidrato também, né? Então, você pode usar dessa opção. Aí, se você quer fazer essa troca de pão com tapioca, a troca mais interessante, se você gostar, pode ser uma crepioca, certo? Até porque, muitas vezes, quando a pessoa escolhe a tapioca, é difícil fazer uma tapioca com 1 colher de sopa só de tapioca, né? Então, geralmente, ou a pessoa ela põe uma maior quantidade dessa tapioca, ou ela faz essa mistura com ovo, ou enfim, qualquer outro ingrediente para não aumentar essa adição de tapioca ou enfim, de alguma outra farinha. Então é uma estratégia que você pode utilizar, mas lembrando que não é isso que vai levar ao emagrecimento, se essa troca for para emagrecer. Lembrando que é o dia inteiro da sua alimentação que pode ou não resultar nesse emagrecimento, não é só o que você come no café da manhã, tá? Então tem que levar em consideração um profissional, um nutricionista, ele vai te ajudar com certeza nessa dieta, nessas suas escolhas e trocas eficientes. Você pode tranquilamente também comer um pão francês se você quer emagrecer. É o profissional nutricionista que vai calcular certinho para você, que vai ajustar dentro da sua dieta de acordo com o dia inteiro, de todos os dias da sua semana, para que você então tenha uma alimentação adequada, de acordo com o que você precisa e de acordo com o objetivo que você tem, tá bom? Mas espero que tenha sanado a sua dúvida sobre pão ou tapioca. Me conta aqui nos comentários se você gostou e me deixa uma dúvida também que você tem sobre alimentação, que eu vou adorar te ajudar. Um beijo e até a próxima!